Beleza, galera, tranquilo? Eu vou fazer alguns vídeos, alguns tutoriais, algumas dicas, nada muito profissional, porque eu não sou um profissional na área de aula, né, de ensino, mas eu quero fazer alguns vídeos sobre comandos Linux básicos, assim, para a vida do desenvolvedor, para o desenvolvedor de software. Então, de repente tem muita gente que está migrando do Windows ou migrando do Mac, ou se depara em algum momento com um terminal Linux, a famosa telinha preta aí, temida por muitos, né? Então eu vou começar a fazer uma série só sobre comandos básicos que você pode utilizar, tá legal? Bom, para essa estrutura eu estou utilizando o meu computador pessoal, tá? Que tem uma versão Ubuntu, tá? Que esse aí é um notebook, é um Aspire, é um 572 que está rodando aqui a versão do Ubuntu 14.04.2, na verdade, que é uma versão LTS, tá? Porque o Linux, enfim, depois você dá uma pesquisada melhor sobre o Linux, mas o Ubuntu é uma distribuição Linux, tá? Então é a que eu utilizo. E a versão 14.04 é a LTS, que é a Long Time Support, que tem, na minha opinião, que está mais estável realmente para os pacotes que eu utilizo, não quebra nem nada, tá? Então, basicamente, o que você vai precisar saber inicialmente sobre os comandos Linux é o seguinte, tá? Beleza, como eu faço, por exemplo, para criar uma pasta, né? E antes disso eu quero dizer o seguinte, pessoal, é muito importante na nossa área que você tenha o conhecimento pelo menos básico de inglês, porque todos os comandos fazem sentido se você sabe inglês. A dificuldade às vezes da pessoa, eu não entendo os comandos, parece difícil, é porque não é claro para você, não é semântico para você, porque você não entende inglês. Então, por exemplo, igual aquele comando que eu dei ali, uname. Na verdade, que ele é Unix name. Então, na verdade, é como se fosse o nome da máquina, o nome das configurações aqui da máquina que eu estou utilizando. Tá? Então, por exemplo, um comando para criar pasta é uma abreviação de make directory, ou seja, faça um diretório, ou faça uma pasta. Tá? Então, o que o make directory faz? Ele, a partir do caminho que você passar, ele vai criar aquele diretório. Então, por exemplo, se eu quiser criar aqui mesmo, nesse local onde eu estou, que é var www comandos linux, eu posso dar um mkdir, por exemplo, comandos básicos. Pronto. No Linux tem uma premissa que diz que no news is good news. Como ele não te deu nenhum retorno avisando que deu nenhum problema, provavelmente deu certo, tá? Outro comando que eu utilizo bastante é o ls, que é uma abreviação de list, que é para listar as pastas e arquivos, etc., que existem naquele diretório ou no diretório que você passar. Também tem o ll, que ele dá com mais detalhes, tem o ls. E os comandos é o seguinte, pessoal, vou falando aqui do que eu vou lembrando, tá? Os comandos, eles seguem a seguinte premissa: você executa o comando e você passa o menos ou o dash, né? Que na verdade é como se você estivesse passando parâmetros para aquele comando. Então, list, aí, por exemplo, se eu colocar um menos help aqui, deixa eu ver se ele vai dar aqui, ó. Aí, quando você dá um menos help, ele te dá todos os parâmetros que você pode passar. Então, por exemplo, ls-a, ele vai dar, é uma abreviação de all, ou seja, ele vai listar todos os arquivos, mas ele não ignora entradas iniciadas com ponto. Por exemplo, de repente você tem uma pasta que tem arquivos ponto alguma coisa, ponto htaccess, ponto gitignore, por aí vai. O A maiúsculo, almost all, ou seja, ele não lista os pontos e os pontos implícitos, e por aí vai. Então, menos help, geralmente ele carrega para você a ajuda, né, o arquivo de ajuda com os parâmetros que você pode passar. Se você passa o man de manual, esse aqui não tem.
Mas enfim, o ls por exemplo, ls a aqui, e também ele vai listar ali com ponto e etc. Depois eu vou entrar nesses detalhes. Mas se eu quiser, por exemplo, entrar na pasta comandos básicos, eu preciso usar um comando chamado change directory. Pô, Joel, mas a gente não pode colocar essa coisa toda lá. Então vamos abreviar para cd, né? Vamos colocar aqui cd -help para ver se tem alguma coisa. Ó, olha só, cd, tá vendo? É um comando que significa change directory. A abreviação dele é cd, né? E cd change the current working directory. Tá aqui todas as explicações sobre o cd. Então o que ele faz é o seguinte: eu vou dar um change directory para aqui o segundo parâmetro é a pasta, né? Que a gente colocou, que é comandos básicos. Pronto. Se eu der um ls aqui, deixa eu dar um... outro comando é o clear, que ele vai listar e vai limpar a tela, aliás. Ele limpa a tela. Mas uma dica é o seguinte: se você não quiser ficar digitando clear, você pode usar o atalho Ctrl L, que daí ele limpa a tela também. Tá legal? Outra coisa, bom, enfim, aqui a gente entrou no comandos básicos. Se eu quiser voltar uma pasta, é change directory ponto, né? Ou seja, da onde eu estou atrás. E aí ele volta para comandos Linux. Para entrar nela de novo, cd comandos básicos, change directory. Então o change directory é o comando que você vai utilizar para navegar entre pastas, seja em qualquer lugar no Linux, tá, pessoal? Então se você quiser, por exemplo, ir para o cd/etc sei lá, MySQL, ele tá lá, ó, eu tô aqui dentro. Ou então cd/etc só, eu vou lá para a pasta etc, se eu quiser listar, tá tudo aí. Então é necessário observar que aqui você tem as informações necessárias, aonde você está, né? E aí você pode trabalhar o que você quiser fazer. Se você der um cd puro, ele volta para o seu padrão do seu usuário, né? Que aí são os seus arquivos, tá vendo? Ó, se eu quiser entrar na pasta Android, eu dou um cd Android aqui, enfim, é bem tranquilo de navegar. Outro comando interessante, deixa eu voltar lá para a nossa pasta de comandos Linux, é o seguinte: o Linux, essa distribuição Ubuntu, ele tem um gerenciador de pacotes que é o apt-get, que você deve ter visto já muitas vezes aí, sudo, apt-get e tal. Com relação ao sudo, pessoal, sudo é o seguinte, é uma premissa de segurança. O Linux tem um usuário acima de todos os outros, que é o usuário root, né? Esse usuário root, ele tem permissões infinitas, ninguém pode controlar o root. Então, se você ficar usando o seu sistema com root, você pode acontecer um desastre, né? Você executar uma tarefa ou um comando que não pode ser reparado. E às vezes é um comando que você não queria executar naquele momento. Se você executar como root, não tem como voltar. Não tem como voltar. Não existe isso. Alguém te falar isso, é recuperação de desastre, assim, são empresas muito caras que fazem esse tipo de coisa, e na maioria das vezes, se você não tem backup, não tem como. Então você cria um usuário, por exemplo, o meu usuário ali é o Joel, e quando eu preciso executar comandos que exigem que, por exemplo, lá no Linux, lá no Windows, que é executar como administrador, eu coloco o sudo, que nada mais é do que uma abreviação para super user do. Ou seja, por favor, faça essa ação como superusuário, superuser do alguma coisa. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou pedir para o superuser do fazer apt-get update. Ou seja, ele vai fazer dessa gerência de pacotes, que é o apt-get, ele vai fazer uma atualização. Daí ele me fala, olha, cara, beleza, de boa, você quer fazer esse negócio aí como superusuário, tá legal e tal, mas você tem a manha da senha do superusuário? Se você que é o root, tá? O superusuário é o root. Se você não tem a senha, eu não vou fazer, cara. E outra coisa, eu vou digitar a senha aqui, ó. Observe que ele não mostrou a senha digitada. Isso é uma premissa de segurança do Linux. Você não vê nenhum caractere, você não vê nada. Se você sabe a senha, você sabe a senha, enfim. Bom, ele está fazendo aí a atualização dos meus repositórios. Depois eu vou fazer
um vídeo melhor explicando sobre como funciona o esquema de repositórios, etc. Então fez uma listagem, uma busca, uma atualização e está aí o que ele o resultado, os que ele atingiu, o que ele não conseguiu atingir, etc. Outra opção que eu utilizo muito no Linux é porque assim, o Linux ele tem serviços rodando, né? Então, por exemplo, esse comando htop aqui, ele é melhor do que o top, que já vem por padrão. O top ele vai listar para você aqui toda uma visão geral do teu sistema, né? O que está usando de CPU, como tem aqui em cima, memória, o swap, enfim, os processos, os usuários que estão chamando esses processos e os comandos que estão sendo executados. Eu não gosto muito desse, para sair eu dou Ctrl C e eu uso o htop, que ele me parece mais interessante. Opa, tá vendo? Olha só, foi de propósito, inclusive. O htop é um programa que eu sei que existe, mas ele não está instalado. Você deve estar acostumado no Windows ou no Mac de fazer instalação. Vai lá, baixa o pacote, executa e tal. No Linux, em alguns casos dá para fazer assim, mas o que é o padrão? Ele te avisou, olha, cara, o htop não está instalado aí não, mas você pode instalar ele rodando sudo apt-get, ou seja, o gerenciador de pacotes, você passa o parâmetro install e fala o que você quer instalar. Então eu quero fazer como superusuário, que é necessário para poder fazer uma instalação, o programa htop, que está lá no repositório dele, enfim. Aí ele vai baixar ele vai ler da minha lista de fontes, veja se eu sei onde está o htop, tá? E ele vai fazer o seguinte, ele vai baixar e fazer a instalação, ok? Bom, feito isso, quando ele faz a instalação, ele fica já disponível para mim. Então, se eu digitar aqui htop, pronto, está rodando aí esse programa, que é um programa que me dá uma visão muito melhor sobre o meu sistema. Eu fiz uma instalação usando o superusuário, o software está instalado e ele está aí. Tá? Outra coisa, se eu clico aqui no Ubuntu, nesse pesquisar aqui, alguns programas aparecem aqui. Eu não sei se o htop vai estar aqui. Ele está assim, ó, tá vendo? O aplicativo está aqui e tal. A gente instalou via terminal, mas aqui também pelo Unity Launcher, que é o lançador, a gente também tem acesso a isso. Aí tem aqui as informações, os núcleos do processador e etc. Eu vou dar um F10 aqui para sair. Outra coisa, por exemplo, o Linux ele trabalha, boa parte do que está rodando são serviços, tá? Então eu posso saber algumas informações sobre esses serviços. Por exemplo, aqui eu estou executando nesse momento o servidor web, né? O Apache. Então se eu dou um sudo service, esse comando service, ele quer dizer o seguinte: superusuário, serviço, eu quero saber sobre aquele serviço. Então, por exemplo, vou colocar aqui Apache 2 e ele vai me dar algumas opções. Então, por exemplo, o que eu posso fazer do Apache 2? Eu posso pedir o status do Apache 2, como é que ele está. Ele fala, Joel, cara, o Apache 2 está rodando. Então, com isso eu consigo saber o status daquele serviço. Se eu quiser parar, outro detalhe, se eu der a setinha para cima no teclado, ele volta a última linha de comando que eu executei. Então, sudo service. Outra coisa, se você começa a digitar você pode dar um tab que ele já faz o autocomplete para você. Sudo service Apache 2 stop. Ele vai parar o serviço. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Abrindo, vou chamar aqui o localhost. Você vai ver que ele não está rodando. Localhost não está rodando porque o Apache está parado. Se eu dou um sudo service Apache 2 start, ele vai tentar subir o Apache. Eu rodo aqui de novo e tá lá, o Apache está rodando. Então, basicamente, você precisa ter o instalador do programa, você precisa instalar o programa, que é com o sudo apt-get install, etc. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o apt-get. Depois que ele é instalado, se ele for um serviço, se ele for possível rodá-lo como um serviço, você tem o comando sudo service,
Então, por exemplo, deixa eu ver se o sudo service -help, se ele me dá alguma coisa. Olha, ele dá. Como é que você tem que usar? Você passa o service, a opção, o status, né, o nome do serviço, o comando, enfim, full restart e tal. Então, por exemplo, sudo service MySQL status. Ó, tá rodando, é o processo do pedir 1272. Se eu quiser parar ele, sudo service MySQL, ou então eu posso ter o restart, tá? Que na verdade é um stop e um start. Então ele vai parar ele. Olha lá, tá parando. Esperando ele parar, né? Depois que ele parar, ele vai iniciar. Start running agora. Então, é bem tranquilo. Com esses comandos, basicamente, o que você consegue fazer agora é criar um diretório e fazer uma coisa. E colocar itens nele, etc. Fazendo um sobrevoo sobre isso aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte. Por exemplo, imagine que aqui dentro dessa pasta, você queira colocar um arquivo aqui, escrever um arquivo qualquer. O comando touch me parece bem interessante pelo seguinte, até pelo nome, né? Toque. Ele vá lá e faça um touch. Então, por exemplo, eu vou fazer um touch aqui de um arquivo chamado básico.txt. Pronto. Eu não preciso abrir um programa, nomeá-lo dessa forma e salvá-lo. O touch já faz isso. Se eu der um ls aqui, o básico.txt já está aqui. Existem vários editores de texto aqui para você utilizar no terminal, tá? Eu utilizo o Vim, tá? Tem gente que usa o Emacs, etc. Mas, para eu abri-lo, por exemplo, eu preciso digitar Vim e o nome do arquivo, básico.txt. Daí eu posso fazer a edição dele, ó, do jeito que eu quiser. Para sair do Vim, tá, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Vim. Você aperta ESC duas vezes e aqui embaixo, olha, você dá um igual. O que você quer fazer? No caso, eu quero escrever e sair. Write and quit. E pronto. Então, ele está ali. Se eu der um catch no básico, o que ele faz? O catch, ele vai me mostrar o conteúdo daquele arquivo sem eu ter que abri-lo. Então, isso é uma vantagem. Outra coisa que eu poderia dizer é o seguinte, por exemplo, existe um comando que eu gosto muito, que é o wget, que na verdade é o webget, né? Então, por exemplo, se eu der um wget -help aqui, ele vai me passar algumas informações, ó. Aqui em cima na documentação do wget, o que ele fala, ó, GNU wget é um programa não interativo para baixar arquivos da rede, tá? Então, por exemplo, imagina que eu queria baixar aqui, sei lá, deixa eu pegar aqui, vamos aqui no WordPress, por exemplo. WordPress, Brasil WordPress aqui. E aqui eu tenho o download, ó, o link para download, tá? Aí eu dou um botão direito aqui, copiar o endereço do link, volto aqui para o terminal, dou um Ctrl L para limpar. E aí se eu fizer um wget, ou seja, webget, e passar o endereço, olha só. Eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele vá nesse endereço aqui do WordPress e baixe esse arquivo. Ó, ele faz uma requisição HTTP e vai baixar lá o arquivo que tem 8.8 MB e é um arquivo zipado. Olha só, ele está fazendo o download. Aqui o tempo estimado do download é de 11 segundos. A taxa de transferência que está... Aliás, a quantidade o peso do arquivo que já foi baixado e a taxa de transferência. Ele está salvando nesse arquivo aqui, ó. Pronto. Então, eu já fiz um download de um arquivo, o download do zip do WordPress completamente através do terminal. Se eu der um Ctrl L para limpar em um ls, você vai ver que eu tenho ali, ó, comandos básicos, o teste e o WordPress. Um comando para remover o arquivo, tá? Como se fosse o enviar para a lixeira, é o rm, que nada mais é do que remove, né? Então, se você tem dúvida, você dá um rm -help, que ele te avisa, remoção de arquivo, como é que você utiliza. Nesse caso, eu quero remover o básico, então eu dou um rm básico.txt. Então, por exemplo, se eu listar aqui, ele não está lá mais. Agora eu quero dar um rm no teste, remove o teste para mim. Ele não está lá mais, ó. Quer ver, eu vou limpar aqui, ls, ele não está lá mais.
e eu quero remover o comandos básicos, rm comandos básicos. Só que ele fala, cara, tipo, pera um pouco aí, você está tentando remover uma pasta. Então, para eu remover uma pasta, eu dou um rm-r, que é o parâmetro para remover a pasta, o diretório, comandos básicos. Pronto. Então, nesse momento, eu tenho um diretório limpo que só tem o arquivo WordPress lá. Como ele é um arquivo zipado, eu preciso deszipá-lo, né? Descompactá-lo. Eu utilizo o programa Unzip. Deixa eu ver se ele já está instalado aqui. O Unzip, ele é um software original, né? Ele vem do Debian, depois eu vou explicar sobre isso. O Debian é a distribuição de onde o Ubuntu derivou, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, Unzip, WordPress, simplesmente para ele descompactar. Deixa eu limpar a tela aqui, dar um LL, tá vendo? Então agora eu tenho uma pasta com o WordPress lá dentro e o WordPress zipado. Eu não preciso mais do zip, tá? Então eu dou um rm-r, aliás, só um rm, né, porque é um arquivo só, e o zip. Pronto, vou limpar. Eu só estou com o WordPress. Eu vou abrir o WordPress para vocês verem. Aliás, eu posso listar já o que está lá no WordPress, passando direto. Ó. List o WordPress para mim. Olha lá, estão lá os arquivos do WordPress. Beleza? Só que eu não quero que o WordPress fique lá na pasta. Eu quero mover todos os arquivos para cá. Então agora vem um outro comando que faz todo sentido o nome dele, que é o mv. Que na verdade, mv vem de move. Então mv-help, ele vai me passar, ó. É uma para você mover um arquivo. Então você tem argumentos mandatórios, que seja da onde vem, para onde vai, o caminho de onde você está salvando. Então é só dar uma lida aqui na documentação. Olha só a quantidade de informação que a gente tem só no terminal. Vou dar um Ctrl L aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou mover o WordPress, esse asterisco aqui você já sabe que significa todos os arquivos. E o segundo parâmetro é para onde eu vou mover. E o ponto, a gente sabe no Linux, que é uma convenção, o ponto é localhost, né? Ou seja, é o local, é o exata pasta onde eu estou. Então, por favor, mova todos os arquivos que estão na pasta WordPress para essa pasta. Pronto, está feito. Se eu der um ls, os arquivos estão aqui. Eu vou dar um ll para ficar mais interessante, tá vendo? Todos os arquivos estão aí, inclusive a pasta WordPress, que agora está vazia. Eu vou abrir ela aqui, ó, Change Directory para o WordPress, vou limpar. LL, olha só, não tem nada lá dentro. Então eu posso inclusive remover essa pasta. Ó, vou voltar aqui no diretório. Ó, eu estou aqui no comandos Linux, então o que eu faço? rm-r WordPress. Pronto. Então, se eu limpar aqui, na minha comandos Linux, eu tenho um WordPress aí já liberado. Se eu vier, por exemplo, aqui no meu localhost, no comandos Linux, o que ele vai fazer? Olha lá, ele já vai abrir aqui a instalação do WordPress. Então a gente fez tudo por terminal, tá? Nesse caso, se eu quiser, por exemplo, fazer uma edição do Vim, aliás, do arquivo de configuração do WordPress, de qualquer um, por exemplo, vamos pegar esse config sample aqui. O que eu faço? Eu dou um vim wp-config sample, que é o exemplo, né, de arquivo de configuração do WordPress. Bom, ele está aberto aí para mim. Veja que o Vim ele faz essa identificação por cores, né, o syntax color, para a gente poder ter aqui uma melhor identificação. Bom, eu não vou falar agora sobre instalação de WordPress, nem instalação de banco de dados, nem nada. Então, basicamente, o que a gente viu foi para criar um diretório, para se mover para o diretório, né, make directory ele cria, o change directory ele muda, ls lista, a gente viu o wget, que é para pegar o arquivo de lá, a gente viu o unzip, que é para descompactar e etc. E o service, que a gente viu também, que é para poder você ter aí o controle sobre os serviços que estão rodando. Tem um Node.js rodando, você pode matar ele por aqui, restartar, parar, o MySQL, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de serviço que estiver rodando no seu Linux, você pode utilizar por aqui, o sudo service, alguma coisa e o comando que você quer que ele faça. Tem também o que a gente viu, o apt-get, né, que é o gerenciador de pacotes. Cada item desse, eu vou passar depois um vídeo só sobre ele para tirar dúvida, etc. Pessoal,
Por isso, por hoje é só esse overview, só esse sobrevoo mesmo, básico, bem básico mesmo, para a gente começar essa série e depois no próximo vídeo. Aliás, antes assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, por favor comentem aí embaixo e tal, se tiver alguma dúvida. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a questão de usuários, como é que você cria o usuário, como é que você troca a senha de usuário, permissões do usuário, grupo de usuários e muito mais. Beleza, galera? Obrigado aí, valeu, um abraço.